CBN Vida Profissional, com Andréia Salsa. Andréia Salsa, bom dia, bom sábado para você. Bom dia, Patrícia Valim, bom dia aos nossos ouvintes e aos nossos colegas aí do estúdio. Andréia, ontem, sexta-feira, foi Dia dos Namorados. E aí veio aquela questão na cabeça da gente, né? Como é que é namoro no trabalho? Tem empresa até que proíbe, né? Sobretudo se tem hierarquia, né? Uhum. Pois é. Hierarquia quando um é chefe do outro? Exatamente. Eita. Tem algumas empresas que têm políticas, inclusive, para isso. Mas, Patrícia, namorar no trabalho não é novidade nem exceção, porque a gente sabe que a gente passa grande parte da nossa vida no ambiente profissional e é natural que afinidades elas surjam. Então, por exemplo, eu não sei você, mas eu conheço vários casais que se conheceram no trabalho, né? Depois, alguns foram para outras empresas, enfim, mas ali teve uma conexão, até pela convivência, as pessoas acabam se relacionando. E eu queria até começar esse quadro falando que não tem nenhum tipo de crítica, muito pelo contrário, acho que negar isso é um equívoco, porque acho que cada um aqui que está nos ouvindo deve conhecer, ou de repente pode ser um próprio exemplo de que conheceu, né, o seu marido, sua esposa, ou teve algum relacionamento com um colega de trabalho. Agora, é claro que a gente quer trazer aqui para o nosso quadro quais são os limites que precisam ser observados, né? Tem inúmeros, mas eu quis trazer 3 aqui para a gente ser bem pragmático. Eu acho que são 3 que, se a gente observar bem, né? Se alguém aí já está paquerando, alguém no ambiente profissional, ou estão conversando, será que a gente assume ou não assume? Porque às vezes é até escondido, né, Patrícia? Tem tanto medo do chefe descobrir ou dos colegas descobrirem que tem ali, às vezes fica meio escondido, mas a gente às vezes acaba desconfiando, aí pode surgir até boato, especulação, mas eu trouxe aqui para os nossos ouvintes esses 3 limites, né, que eu acho que, se forem bem observados, não tem problema nenhum da gente namorar alguém do nosso ambiente profissional. Posso começar? Vamos lá. Vamos lá. Primeiro, acho que é meio óbvia, né, que é essa exposição excessiva, né, que o trabalho ele não deve se transformar em uma extensão da vida amorosa. Por que eu coloquei excessiva? Porque exposição já existe, não tem jeito, né? Quando a empresa sabe, né, que você está namorando um colega de trabalho, ou às vezes até o chefe ou a chefe, você já está ali exposto. Então é preciso reconhecer que esta decisão ela tem um preço. E o preço mínimo é que as pessoas começam a observar mais o seu comportamento e do seu par. Agora, o cuidado é essa demonstração excessiva de afeto. Lembrar que vocês não estão no ambiente privado de vocês, não estão na casa de vocês, não estão no ambiente, né, em que ali vocês podem ter ali as trocas, né, as piadinhas e as brincadeirinhas que são muito naturais de quando a gente está namorando, que não pega bem e às vezes é muito inadequado quando alguns casais fazem isso até na frente de clientes, enfim, porque você está ali dentro de um ambiente profissional. Outra coisa muito delicada, Patrícia, que eu já vivenciei, não sei se você já presenciou isso, que são discussões do casal no ambiente corporativo. Então, você está ali no meio de uma reunião, no meio de uma situação profissional, e o casal, que todo mundo sabe que é um casal, começa a discutir ali coisas que que talvez não falaria com um colega se não fosse ali um namorado. Então tem que ter cuidado com essas discussões de casal no ambiente corporativo, porque isso pode gerar desconfiança profissional, isso pode gerar perda de credibilidade, né? Porque o desconforto geral ele não é causado pelo namoro, mas pela falta de profissionalismo. E eu sempre gosto de trazer como exemplo prático, né? Acho que o Brasil todo, certamente o Brasil todo aí conheceu um casal clássico, era o William Bonner e Fátima Bernardes, né? Que todo mundo sabia que era não só namorado, mas eram casados, tinham filhos, e era impressionante o nível de profissionalismo. Eu pelo menos nunca presenciei nada, né, que pudesse ali trazer qualquer tipo de crítica, e ali ainda tinha uma situação adicional complexa, que além de serem colegas de trabalho, de estarem no vídeo, ele ainda era chefe dela, né? Então, o que gerava ainda mais cuidado. Então, obviamente, todo mundo sabe também, e aí a exposição é isso, né? Todo mundo sabe que se separaram,
então todo mundo quer conhecer o novo par, mas eles tomaram uma decisão ali, a empresa bancou aquela decisão, mas não fez daquele casal algo que não fosse a questão do próprio jornalismo, que por si só tem que ter muita conexão e credibilidade com o que está se passando. E eu estou pensando aqui, para dizer que eu vou resgatar aqui, acho que só os 45 mais que vão lembrar, de Leila Cordeiro e Eliakim Araújo. Sim, quem é que lembra desse casal também? sim. Que era da antiga TV Manchete, que era outro casal que tinha ali muito cuidado, né? Embora todo mundo soubesse, eles tinham um cuidado de entender qual era o papel que eles estavam ali. Eu acho que fica mais suave quando, de repente, é um casal da área do entretenimento, estou falando da imagem pública, né? Porque ali já tem uma leveza. Agora, quando vai para o jornalismo, aí realmente tem que ter muito cuidado, porque a pessoa está vendendo uma coisa e não a relação do casal ali. Então, para mim, William Bonner e Fátima Bernardes, lembrei agora também da Leila Cordeiro e Eliakim Araújo, que eram um exemplo. Então, primeiro ponto, né? Exposição excessiva. Aí o segundo, que você já até comentou, a gente comentou no início, que é esse conflito de interesse, que é esse problema do favoritismo real ou percebido, sobretudo quando existe uma relação hierárquica direta. Então, a gente está falando, né, de líder e liderado, de avaliador e avaliado, de uma pessoa, por exemplo, que decide promoções, salários e bônus, em que o parceiro ali vai ter alguma conexão. Então, quando um casal, Patrícia, trabalha junto, né, as pessoas elas podem questionar, e muitas vezes questionam, né, promoções, distribuição de oportunidade, acesso à informação, flexibilidade de horário, viagens, porque é realmente muito difícil. O casal precisa estar muito entendido, né, se eles trabalham numa empresa que permite hierarquia, né, um casal em que tenha... Eu conheço, inclusive a maioria das empresas que eu conheço já tem políticas de proibição, porque realmente é muito difícil um casal se manter nesse conceito de imparcialidade, porque a imparcialidade, como vários outros valores, né, Patrícia, não basta ter, você tem que parecer ter. Então, quando você tem ali uma relação hierárquica num casal, é muito importante que essa imparcialidade ela fique muito evidente. E o último... Antes da gente ir para o último, às vezes o contrário também acontece. Existe a hierarquia e o chefiado, né, acaba sofrendo nessa preocupação de não ter favoritismo. Pode acontecer até dele ficar um pouco mais rebaixado, digamos assim, né? Não receber nenhum Perfeito. bônus Perfeito. ou algo do tipo. Você imagina uma relação... Eu não sei, Patrícia, você, mas eu teria dificuldade de manter essa relação, porque eu ia ficar tão tensionada em mostrar que não tem, que eu ia correr o risco disso você estar falando mesmo. Então, assim, é melhor nem promover, é melhor nem mandar para uma viagem, e às vezes o teu parceiro, e às vezes a relação começou até por isso, né, Patrícia? Pela admiração que você tem daquela pessoa profissionalmente. E aí a pessoa ter prejuízo, o que eu já vi em algumas empresas é pedir transferência, tá? O casal assume ali, tem a hierarquia, então vamos mudar. E aí, quando é possível essa alocação, fica um pouco mais suave para o casal. Mas você tem toda a razão que não só tem que ter cuidado, né, de não dar ali o favoritismo, né, o privilégio, mas também de tirar ali uma eventual vantagem justa, né, por conta de uma relação. Então, realmente é bem delicado. E o por último é quando o relacionamento termina. Olha que coisa, né? Dependendo, inclusive, como termina, os motivos do término, isso pode dar um problema. Enquanto está tudo bem, né? Está numa relação maravilhosa, parece assim que fica um pouco mais simples. Agora, quando isso acaba, né? E dependendo de como acaba, aí pode vir um clima ruim no ambiente profissional. Às vezes pode ter queda de produtividade, porque um casal que trabalhava juntos ali produzia quando estava bem de uma forma, quando separa pode ter ali uma queda de produtividade, pode ter formação de grupinhos, então eu estou a favor desse lado e eu estou sabendo da história, estou indo para o outro lado, porque a gente toma partido às vezes mesmo, né? Então é bem delicado. Então acho que um bom indicador aí de maturidade é essa capacidade, obviamente, de manter uma relação profissional após o término, embora, dependendo das circunstâncias, pode ficar muito complicado aí essa condução.
E aí as empresas, né, Patrícia, o que elas podem fazer? A gente já falou aqui algumas vezes que existem políticas, né, regras, né, sobretudo quando é hierarquia entre casal. Eu não sei se os ouvintes já ouviram. Eu, por exemplo, não conheço nenhuma empresa que tenha algum tipo de proibição, independente de nível hierárquico, até porque eu acho que fica impossível você fazer a gestão disso, por exemplo, para pares, né, quando a pessoa está no mesmo lado. Agora, quando existe diferença hierárquica, eu conheço muitas empresas, inclusive a maioria, que tem essa política de proibição. Então, eu acho que a gente tem que ter, sobretudo quando tem uma posição hierárquica, né, aquela pergunta que se o seu chefe começasse a namorar alguém da equipe hoje, você acreditaria que todas as decisões continuariam sendo totalmente imparciais? Então, se você já tem que sustentar uma pergunta dessa, tem que ter muita consciência que ao assumir uma relação no ambiente profissional vai ter todos esses questionamentos. Mas o que é importante mesmo, né, Patrícia, que nessa situação saudável, né, a diferença entre a situação saudável e a problemática é muito menos o romance, mais a maturidade do casal, que realmente é possível, porque a gente já assistiu isso enquanto público, né? Eu trouxe aqui o exemplo do William Bonner e Fátima Bernardes, mas eu acho que o preço deve ser muito alto para isso, né, para se manter uma relação. Então, acho que como conclusão final, assim, né, não tem nenhum julgamento de valor, é praticamente, né, recorrente a gente assistir isso, mas o casal sabendo que vai ter um custo aí, que pode ser um custo muito alto, então tem que avaliar aí para não se expor e não expor a sua própria carreira, né? Bom, qual a melhor coisa? De repente, nosso ouvinte, como você falou no início, está olhando, está começando a se interessar por alguém. O que é melhor fazer? Desiste? Tenta entender um pouco melhor? Eu nunca desisto do amor, né, Patrícia? Não perguntar isso para mim nunca, assim. É que eu conheci meu marido em outras circunstâncias, mas se eu tivesse conhecido meu marido dentro do ambiente profissional, eu diria que eu não teria desistido. Agora, eu acho que é importante colocar isso na mesa e, de repente, se organizar antes, né? Saber que não vai ser simples, não fantasiar de que as pessoas, ninguém tem nada a ver com a nossa vida. Ora, no ambiente profissional é impossível que as pessoas não comentem, é impossível que não haja especulações. E se vocês têm uma relação hierárquica, talvez conversar e falar assim, será que não tem como a gente fazer uma transferência para uma outra área? Ou, se não for possível, bancar. Agora, é importante que o casal converse sobre isso. Agora, desistir do amor de jeito nenhum. Já está difícil, né, Patrícia, encontrar par aí. Todo mundo diz que está mais complexo namorar nos dias de hoje. Imagina, quando está rolando alguma coisa, vem a Andréa Salto dizer que não pode, de jeito nenhum. Namorem muito, mas tenham aí realmente esses pontos de atenção, porque senão também a gente finge que não está com uma condição que é mais delicada, né? Mas vamos em frente. É isso aí. Andréia, é sempre um prazer aprender um pouco mais com você a cada sábado. Obrigada sempre, viu? Eu que agradeço e até sábado que vem. Até sábado.